Olá, pessoas queridas! Hoje eu estou aqui no consultório, terminando um dia de trabalho e parei para conversar agora com vocês para falar um pouco sobre tempo. Que tempo é esse? O que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como é que a gente está lidando com as nossas tarefas do cotidiano? O que é essa aceleração que a gente está vivendo? A gente acelera tudo, a gente acelera os vídeos no YouTube, ou a gente acelera a voz das pessoas no WhatsApp, porque a gente está o tempo inteiro correndo atrás do tempo. Me preocupa muito quando a gente começa com um discurso em relação ao tempo, de que a gente deveria ter mais tempo para caber mais coisas. O que é isso? Que mensagem é essa que a gente está se autotransmitindo? Eu preciso ter mais tempo para caber todas as minhas atribuições. Isso gera medo, frustração, ansiedade e perda de sentido. O meu dia tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas eu tenho que ter tempo para trabalhar, para me alimentar, para descansar, para cuidar da minha higiene pessoal e da minha saúde, e também para estar com as pessoas que eu amo. Qual é o sentido da vida nessa relação com o tempo? Eu tô aqui para quê? A que eu tenho que dedicar o meu tempo de verdade? O que é viver dentro de um tempo que nos é concedido durante a nossa permanência aqui nessa existência? E o que é que eu estou fazendo com esse tempo? Então, claro, a gente tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro, para pagar as nossas contas, para se realizar também profissionalmente, porque o trabalho, ele também é uma fonte de prazer e de realização pessoal. Mas a gente não pode viver para trabalhar. A gente precisa trabalhar para viver. E a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de aceleração que a gente vai vivendo por pressão social. O que você está fazendo? Ai, meu Deus, eu não estou fazendo nada agora. Como assim você não está fazendo nada? Eu me lembro que tinha uma brincadeira até de muito mau gosto que a gente fazia com os alunos na universidade, quando eles diziam: professora, eu não tive tempo para ler um texto ou para fazer alguma coisa, a gente brincava e dizia assim: o que é que você fez de meia-noite até 6 horas da manhã? Mas para você ver que a gente acaba incorporando essa pressão para aceleração da cadência, ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer rápido, a gente tem que estar numa dinâmica, a gente começa a sentir prazer em ser ocupado. Preste atenção, existe um gozo no sofrimento pela falta de tempo. Eu observo isso em muitas pessoas, pessoas aqui no consultório, pessoas da minha convivência pessoal, até eu mesma, de vez em quando, tô exausta, nossa, tô cheia de trabalho, minha agenda tá totalmente comprometida. A gente precisa parar para pensar que tipo de gozo é esse que a gente entra com essa falta de tempo. Quer dizer, o meu gozo não é com o tempo, não é com a disponibilidade de tempo. O meu gozo não é em poder dizer assim: olha, gente, terminei o consultório, são 19 horas, agora aqui em Salvador, e eu agora posso ir para minha casa, ver minha família, descansar, ouvir uma música, ler um livro, conversar com as pessoas que eu amo. Por que o meu gozo não está nisso?
Por que o meu gozo tem que estar? E não, eu tenho que chegar em casa, mas eu tenho milhares de livros para ler, eu tenho... Tudo bem que isso também pode ser um prazer, tá? Mas eu tô falando de quando a gente coloca essas coisas no campo da exaustão, no campo das realizações que me roubam tempo e não das realizações que me fazem fazer as pazes com o tempo. E a gente vê isso nas crianças que começam a ter uma sobrecarga de atividade desde pequenininhas, né? Porque a gente tem que treiná-las para que elas sejam pessoas de sucesso, os executivos do futuro. E essa criança tem que ter aula disso, aula daquilo, ela não pode ter tempo livre, né? Porque ela precisa ser treinada para essa aceleração. E aí eu me pergunto o que é que a gente está fazendo com a nossa vida, com a única vida que a gente tem para viver e para ser feliz, né? O que é que a gente está fazendo com as coisas que a gente deixa para depois e que são essenciais? Depois quando eu vou fazer as coisas essenciais, né? Eu gostaria de um dia ter uma vida tranquila, né? Aquela coisa da música, ter uma casinha branca, né? Com quintal e uma varanda só para ver o sol nascer. Às vezes a gente já tem, mas a gente está muito ocupado e não consegue enxergar, né? Porque a gente precisa ser muito atarefado. A gente precisa assumir tarefas que são nossas, mas também tarefas que são dos outros. E a gente não está dividindo da melhor forma possível a nossa distribuição energética no consumo do nosso tempo. Angelita, o que é isso? Né? Consumo energético. Gente, a gente tem uma bateria também, né? O nosso dia começa e a gente vai gastando a nossa energia e a gente precisa repor. Como é que a gente repõe energia? A gente repõe energia comendo, a gente repõe energia fazendo atividade física, a gente repõe energia descansando, né? A gente repõe energia de várias formas. O que a gente não pode é continuar em exaustão. É achar que essa energia pode ser expandida a qualquer custo e que a gente vai dar conta dando virote, trabalhando em excesso, por causa dos nossos medos, né? E da pressão, como eu já disse, social que a gente vive para trabalhar cada vez mais. Então, não fazer nada também é importante, né? O Damásio já falava do ócio criativo, né? Da importância do ócio criativo. Onde a gente coloca a nossa criatividade? Se eu estou acelerada, se eu estou numa cadência de rotação exagerada, onde é que eu estou colocando, né, a prioridade da minha vida, as coisas realmente essenciais da minha vida? Então, hoje a gente vê um número absurdamente crescente de crianças ansiosas, de jovens ansiosos, né? Jovens na faixa dos 25, 26, até 30 anos, achando que já deveriam ter tido todo o sucesso profissional e ter um retorno financeiro importante nas suas vidas, porque eles estão perdendo tempo, porque ainda não fizeram sucesso, porque ainda não conseguiram. Então, assim, o que é isso? Né? A gente está remindo o nosso tempo. Antigamente, aí vai dizer, Angelita, isso é coisa de gente velha, tá? Que tá envelhecendo. Tá bom, tô envelhecendo, isso mesmo. E vou falar do passado, como uma coisa de antigamente. Mas o que é isso? O que é que eu tô querendo dizer? Que a gente tinha uma relação, até com as datas comemorativas, de forma diferente, né? A gente tinha um Natal. Então a gente sempre teve esses apelos comerciais, né, nessas datas. E aí a gente tinha um Natal e aí demorava um tempo para vir outros estímulos. Fosse o Carnaval, fosse a Páscoa, depois fosse o São João. Eu não sei se vocês percebem, mas hoje a gente está vivendo um atropelo, inclusive em relação a isso. Né? Às vezes chegam 2, 3 meses antes do Natal, já está tudo decorado para o Natal. O apelo das lojas para você comprar presentes, para você comprar coisas, já começa de forma acelerada. Aí mal acaba o Natal, já começa o movimento do Carnaval e essa coisa não para. E a gente vai vendo que a gente vai jogando a vida para frente e vai remindo o nosso tempo.
Então, como é que eu faço para ter uma rotação menos acelerada, né? Como é que eu faço para conseguir fazer minha vida caber no meu tempo? O que seria coerente, né? Quantas horas por dia eu realmente preciso trabalhar para ter uma vida digna, para ter um retorno das coisas que eu preciso fazer? Grande beijo e uma ótima noite, porque eu quero aproveitar o meu tempo agora fazendo coisas muito gostosas. Falar com vocês também é uma delas, por isso que eu parei agora para fazer isso. Mas agora eu vou fazer outras coisinhas que também são importantes para mim.